Fala pessoal, hoje vamos falar sobre crédito privado, seus riscos, como se proteger. Essa semana tivemos um evento fora da curva com uma possível RJ da Braskem, uma das maiores petroquímicas do país, e também a Ambipar. Isso mexeu principalmente aí com a carteira de muitos investidores, pessoa física e fundos também do Brasil inteiro, e vamos bater um papo sobre isso aqui hoje. Primeiramente quero me apresentar, meu nome é Felipe Fontana, sou assessor de investimentos, sócio da Visem Capital, e peço que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo para a gente cada vez mais fazer material de qualidade. E iniciando, né, pessoal, esse bate-papo, a gente teve esse problema essa semana no crédito privado, e onde automaticamente, né, por uma questão de regra de Ambima, tem que ter uma zeragem na questão nesse título. E aí teve investimentos como COI, né, investimentos em relação a si, mas nunca podemos perder o foco, que é a questão do crédito privado, que é o risco da empresa. Importante dizer isso, porque quando a gente compra um CDB, um LCI, um LCA, poupança também, a gente está investindo, vamos dizer assim, no banco, lastreando no banco onde a gente vai investir. Isso, quando a gente investe em algum banco, existe uma certa garantia de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso quer dizer, se você tem R$1 milhão, diversificar em 5 bancos, um LCI, um LCA, uma poupança, um CDB, você consegue praticamente proteger 5 bancos, R$200 mil, consegue proteger praticamente o seu patrimônio. Numa pior das hipóteses, o Fundo Garantidor de Crédito protege. O crédito privado, pessoal, a debênture em si, ela é muito ligada ao risco da empresa. Você está emprestando para aquela empresa para ela investir, né, no maquinário, fazendo fluxo de caixa nessa questão. A gente sabe que uma Selic alta às vezes traz um risco muito grande para o crédito privado, e o cenário que está hoje, a gente vê algumas RJs que ocorreu, que é o caso da Braskem e Ambipar. E por regra, pessoal, esses títulos, né, quando tem esse problema, eles zeram praticamente no patrimônio, né, porque houve realmente onde depois entra uma negociação, poderá voltar ou não, e toda essa questão em si. Então, Braskem e Ambipar tiveram esse problema. Imaginar que a Braskem, né, que bonds internacionais, tivesse esse problema, algo meio muito fora da curva, né? Mas a gente vê esse cenário de Selic um pouco desafiador. Como é que se trabalha, pessoal, numa carteira de crédito privado para um cliente, né? A gente sabe que existem alguns assessores, alguns bancos, né, que oferecem em si a carteira. A gente tem que cuidar muito, principalmente do perfil do investidor. O investidor tem que saber, primeiramente, que ele está alocando, que aquele risco ali é Braskem, que aquele risco é Ambipar, aquele risco é a Vale, a Petrobras, né? Porque se houver algum problema, a gente pode ter uma zeragem naquela parte. Então, por isso a gente trabalha, pessoal, às vezes 2 a 3% do patrimônio total do cliente em crédito privado, né? Porque se houver um problema, a gente tiver de R$100 mil, a gente vai ter lá R$2, R$3 mil, pode ter uma zeragem, né, numa pior das hipóteses, errando todos os indicadores, e aí praticamente no outro mês, em 2, 3 meses, a gente recupera na rentabilidade. E uma outra possibilidade que eu simplesmente gosto muito, trabalho com meus clientes, são fundos. Os fundos, o crédito privado, os fundos de debêntures incentivados, você tem um gestor especialista, né, simplesmente que vai escolher a carteira. A gente tem hoje gestoras muito boas, né, que a gente consegue trabalhar, principalmente a própria XP Asset, a gente tem hoje o Sparta, a gente tem a Absolute, a gente tem gestores como Capitano, que são gestores especialistas em crédito. A gente vai olhar aquela carteira e vai ver realmente, né, se aquele crédito é bom ou ruim. E ao mesmo tempo, nessas carteiras de fundos, eles acabam alocando no máximo 2, 3, 4% do portfólio naquela debênture, naquele crédito privado. Então eu simplesmente gosto muito da ideia. Quando a gente trabalha com fundos de investimento, a gente pode trabalhar isso, né, porque se houver algum problema com aquela debênture no fundo, gente, é uma coisa importante dizer que há uma zeragem daquele valor, vamos dizer que ele botou 2% da carteira do fundo, é natural que a rentabilidade daquele mês seja ruim, né? Depois ele recupera, mas lá, gente, tem um gestor especialista, principalmente uma área de vamos dizer assim, jurídica, que vai tentar recuperar esse crédito e até entra na empresa, né? Dependendo em si, para poder receber esses valores, né? Muitas vezes uma pessoa física tem que contratar advogado e tal, então olha o problema que se cria. Então é importante separar isso, que eu gosto de dizer. Se você quer investir em crédito privado,
simplesmente trabalha com 2, 3% do patrimônio, né? Se realmente for uma Vale, Petrobras, realmente um LF de um banco maior, você pode trabalhar com valor normal. Porra, a gente trabalha com Petrobras, Vale é que nem um risco praticamente soberano, né? Risco de Brasil. E aí você for trabalhar, trabalha com 2, 3% do patrimônio, né? Um pouquinho mais, talvez se tiver um rating bom. E se não quiser correr esse risco, busca fundos, né, de debêntures e crédito privado. É uma mensagem que eu falo, né, pessoal? E aí existia também a possibilidade, né, na questão de que o pessoal estava montando estruturas do crédito privado com COI. COI hoje é um certificado de operações estruturadas e a gente põe ali simplesmente alguns títulos bancários, um vencimento e aquela rentabilidade do crédito privado que às vezes está pagando 14, 15, vai pagar 17, 18% ao ano. Essa estrutura. Todo mundo bota a culpa no COI, mas na verdade a gente tem que focar realmente na empresa. Você pode montar, por exemplo, um COI hoje de Google, um COI de Petrobras, um COI de Vale. Dizer que é culpa do COI, não, na verdade é culpa realmente da empresa, né, que realmente teve esse problema. E aí teve outras questões, né, do perfil do investidor, um valor muito a mais do que cuidar, que nem a gente colocar 20%, 30% da carteira no crédito privado da Ambipar, não tem lógica, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? A gente então tem que meio que separar, né, essa questão do COI, né, do crédito privado, tem que focar realmente no emissor. Né, no emissor que é o risco, né? Hoje tu vai ter COIs, por exemplo, de Google, tem COI de Vale, Petrobras, que o risco é Vale e Petrobras. Então esse risco teve esse problema da Braskem, esperamos aí que ela se recupere, né? Mas a dica que eu dou, pessoal, para finalizar, concluir de vez, cuide com a questão do crédito privado, não quer correr risco, né? Existe hoje fundos especialistas nisso, ETFs especialistas nisso, que investem praticamente em crédito privado. Quer ter crédito privado na carteira? Busca 2, 3, 4%, emissores bons, chama um assessor de investimento, mesma questão em si que o pessoal comenta do assessor que alocou, chama um assessor bom, um assessor que você confie, né? Muitas vezes eu brinco com os clientes, a gente tá aqui, a gente mora aqui no interior do estado, tem escritório no interior do estado, em Santo Ângelo, região, a gente tem em Juí, Porto Alegre, Curitiba, a gente tem também. Pessoal, não, mas eu quero ter um assessor de São Paulo, da Faria Lima, tal. Nada contra, pessoal, né? Você é livre de escolher, mas por que não ter um assessor, né, simplesmente da sua cidade, ou ter da proximidade, ou aqui também, que faz vídeos interessantes? Porque se houver algum problema, pô, tem como conversar com essa pessoa, tá perto, né? Em si, muita gente procura soluções mirabolantes aí, pô, tem pessoas especializadas aí, pô. Eu, por exemplo, estou na assessoria há mais de 17 anos, né? Então toda a equipe da Vision hoje tem mais de 15 anos de experiência, então busquem realmente esses profissionais que estão preocupados com vocês, né? E aí tem outra também possibilidade, se você que não quer uma commission based, o assessor de investimentos tem a possibilidade do fee based hoje, que é praticamente um percentual, mas ele tem que separar, não é questão culpa do assessor ou não, a gente tem que cuidar muito desses detalhes e, gente, estamos sempre à disposição, a equipe da Vision aqui, e mais uma vez, cuida da questão do crédito privado, chama um assessor de investimento para lhe ajudar, lhe auxiliar dessa forma nos seus investimentos. Lembre-se, mais uma vez, para concluir, 2, 3, 4% da carteira, não quer correr esse risco, busca um fundo de crédito privado, que tem gente muito boa por aí, chama o assessor de investimento também para lhe indicar os melhores. Tá bom, pessoal? Espero mais uma vez que tenha gostado desse vídeo. Dá o seu like aqui, inscreva-se no meu canal e vamos bater um papo nessa caminhada nos seus investimentos. Quero ser aí o seu orientador para lhe ajudar da melhor forma essa caminhada, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional. Até a próxima, pessoal!